Nós estamos na cidade de Tiatira, uma das 7 igrejas aonde João ele profetizou, ele falou, né, depois da visão que ele teve, todo o direcionamento que ele teve de Jesus na ilha de Patmos. Então foi uma exortação às igrejas da época. E hoje nós estamos em Tiatira. Para mim é muito interessante assim de ver a cidade, de ver hoje, né, o hoje de Tiatira, porque você vê completamente diferente. Ela não foi uma cidade que cresceu muito, uma cidade pequena, mas na época era uma cidade muito conhecida por causa dos seus comércios, né? Comércio de púrpura, de tinturas. Então era realmente uma cidade muito próspera. Tanto que quando nós vamos ler em Atos, né, a respeito de Lídia, aquela vendedora de púrpura, ela era dessa região. Então ela vivia aqui e ela se converteu. Quem sabe foi ela que começou trazendo o evangelho para a cidade de Tiatira, né, depois da conversão dela. Então é um dos, vamos dizer assim, alguns estudiosos falam a respeito disso e direcionam a isso, né? Mas nós não sabemos de fato, mas é que historiadores colocam. Então essa cidade, ela me chamou muita atenção aqui, estando nessas escavações, né, que eles acharam, que eles encontraram. A cidade tem poucos sítios arqueológicos, esse é um deles, e eles ainda estão fazendo mais escavações para ver se encontram mais coisas, mas encontraram vasos, utensílios, todas as coisas que se usavam na época, né? Então aqui é uma parte onde havia também um cemitério. Então eles escavaram essa cidade agora moderna para encontrar esse lugar e começaram a escavar essas escavações e encontraram essa região que nós estamos. Então uma das coisas que mais fala comigo a respeito, né, de Tiatira foi a exortação do Senhor. Ele falou a respeito de que essa igreja, ela era uma igreja, no começo de tudo, ele começa a dizer que eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Então era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha crescido já, e era uma igreja assim bem situada e conhecida e famosa. Então fala também sobre a perseverança, fala sobre o serviço, fala sobre a fé, fala sobre o amor. Então eles tinham amor, mas eles toleravam, a palavra diz Jezabel a respeito de uma mulher. Vamos trazer essa palavra como o que estava acontecendo na época da igreja, não somente uma mulher, mas o que estava acontecendo dentro, toda a permissividade, todas as coisas que aconteciam, que pareciam ser normais, mas elas estavam entrando dentro da igreja, coisas do mundo, coisas do templo de Tiatira, por ser, né, um lugar de comércio. Haviam organizações de trabalho. Então tinha assim os vendedores de púrpura, tinha uma organização em cima disso. Era muito conhecido Tiatira por causa dessas organizações. E com essas organizações, o que acontecia? Eles tinham muitas festas. Então nós sabemos que Tiatira, tinha uma cultura grega, e antes de ser romana, ela tinha cultura grega. Então eles serviam a muitos deuses, e nessas festas eles sacrificavam para esses deuses. E a igreja, pelo que nós conseguimos compreender, eles estavam também comendo sacrifícios de ídolos, né? Também estavam participando dessas festas, também cultuando esses deuses. Então nós conseguimos ver aqui o que? Uma permissividade quebrando a santidade da igreja. Então aqui nós estamos vendo que o que? O anjo da igreja, o pastor da igreja na época, ele tolerou esse espírito, ele tolerou que isso acontecesse, ele tolerou esse envolvimento da sua igreja com as coisas que eram comuns na época da história de Tiatira, né? Da cidade em si e de todas as organizações que haviam. Então nós conseguimos entender que o Senhor, ele tem preservado e ele vai continuar preservando, que é a santidade da sua igreja. E isso é um alerta para nós. Tiatira é um alerta para todos nós a respeito de não tolerar aqueles que impõem, aqueles que nós temos autoridade para falar e trazer culturas, e trazer movimentos, e trazer coisas que vêm do mundo. E nós, com o tempo, vamos achando que isso é normal, achando que isso pode acontecer, achando que tudo bem, e na verdade não está tudo bem. Então aqui tem uma exortação. Quando nós toleramos esse envolvimento de pessoas que não estão aptas para ensinar, não estão aptas, não estão discernindo a palavra, não estão conhecendo a palavra, e começam a colocar coisas que vêm do mundo,
E é como se a gente realmente tolerasse esse espírito, o espírito de Jezabel, né, que também vem e afronta toda a palavra de Deus, também vem e afronta a respeito da santidade. E hoje, no nosso tempo, o que nós temos vivido? Nós temos vivido uma cultura completamente deturpada no mundo. E está sendo imposto para a igreja, que a igreja aceite isso. Isso é o espírito de Jezabel. Continuando com a palavra a respeito do que foi tolerado pela igreja, né? Que fala: tem, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui está o ponto: coisas sacrificadas aos ídolos. Então, como eu já disse, haviam organizações do comércio, né, dos comerciantes. E nas festas que eles faziam, haviam o quê? Sacrifícios a ídolos, porque era a cultura deles, era a cultura grega. Então, eles tinham vários deuses, eles cultuavam vários deuses aqui. E o que a gente está vendo? Que começou a haver um ensino dentro da igreja dizendo: não, tudo bem, você pode ir, você pode participar, não tem problema nenhum. E com isso começou o quê? A entrar as prostituições e as coisas que são mundanas para dentro da igreja. E como o Senhor está exortando, o anjo da igreja tolerou isso, ele permitiu, o pastor, ele permitiu, aquele que era responsável, né, por essa cidade, responsável pelo evangelho, responsável pelo avanço do evangelho, começou a tolerar. Então, quando começa a ensinar as próximas gerações, o que a gente está ensinando? A gente está ensinando não a palavra de Deus, mas o que nós toleramos do mundo dentro da igreja. E aí nós começamos a quebrar um princípio de santidade. E uma igreja, ela precisa ser santa, porque o Senhor se santificou por nós. Então, nós precisamos estar com Cristo, compreendendo a palavra dele para continuar caminhando em santidade e avançando a cada dia. Então, Tiatira, ela representa esse movimento dentro da igreja, o tolerar pessoas que trazem a cultura do mundo, dar autoridade para aqueles que não têm autoridade e permitir que eles sejam uma voz. Isso é uma das coisas muito errada. Por quê? Porque é o tempo de ser preparado, ao tempo de buscar a palavra de Deus, ao tempo de ser, sim, reconhecido dentro da congregação como um homem ou uma mulher que é temente a Deus, que tem temor ao Senhor e conhece a palavra de Deus para poder ensinar. Então, é tolerado um ensino que não era bíblico, é tolerado um ensino que era mundano. E hoje, nos nossos dias, nós temos vivido isso constantemente. Nós temos permitido a cultura do mundo entrar dentro da igreja. E aí nós estamos quebrando princípios da palavra de Deus. Mas o Senhor, como em toda carta à igreja, ele traz, tirando, né, Esmirna e Filadélfia, todas as outras igrejas, as 5 igrejas, que ele traz uma exortação, que isso é o amor do Senhor pela igreja da época, apontando o caminho, direcionando as coisas que eles precisavam abandonar e voltar a um evangelho simples e um evangelho verdadeiro. Então a palavra de Deus diz que o Senhor, ele promete uma bênção para aqueles que se arrependem, para aqueles que largam o pecado, para aquela igreja, para aquele sistema da igreja de Tiatira, né? O pastor, o líder, de ir para aquele lugar de arrependimento e voltar para a palavra verdadeira, para a palavra que leva à santidade, para a palavra que tem princípios. Né? Então ele fala: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É tão interessante essa parte, porque essa igreja, a exortação do Senhor é: se arrependa que eu vou te dar autoridade para as nações. Então, uma das coisas que eu tenho presenciado nesses dias, ao redor do mundo, em várias nações, a história da igreja, quando nós, como igreja, que temos um chamado para as nações, para ir, para avançar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ser a diferença, né, no mundo, e nós começamos a tolerar as coisas que são mundanas, nós começamos a tolerar ensinos que têm levado uma geração a prostituições, porque tudo que é de ensino, gente, que está fora da palavra de Deus, nos leva a pecar. Em algum momento nós começamos a achar coisas que não são normais como normais, ou mesmo até saber que é pecado, mas há aquele espírito de tolerância com o pecado, né? E
Isso faz com que gere a morte dentro da igreja, que isso venha gerar morte para as nossas vidas, venha gerar morte para gerações futuras também, se nós não nos arrependermos. Mas se nós nos arrependermos, como diz a palavra em Tiatira, principalmente para essa igreja em específico, ele daria autoridade sobre as nações. Então toda igreja que tem um chamado para nações não pode tolerar. O mundo não pode tolerar a Jezabel, esse espírito de controle, de alguém que não foi chamado para ensinar, né? Não foi chamado para estar diante da igreja. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um grupo de pessoas, isso pode ser uma igreja inteira, porque nós estamos falando de corpo hoje, nós não estamos falando de uma igreja local, mas nós estamos falando do corpo de Cristo. Então, se nós vencermos isso, se nós nos arrependermos disso e continuarmos em amor, em fé, em perseverança, avançando, tendo obras maiores do que a de começo, das primeiras obras, o Senhor nos dá autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Aqui está falando a respeito de Jesus, né, nosso amado. Então, essa apresentação de Jesus para essa igreja, para Tiatira, onde nós estamos hoje, essa palavra, ela marca o nosso coração. Como início de tudo que nós podemos fazer é olhar para ele e saber que ele é o Filho de Deus, que ele tem olhos como chama de fogo, então ele vê tudo. Os olhos dele não são olhos para nos consumir, mas para consumir o pecado que está em nossos corações. E os pés semelhantes ao bronze polido. Esses pés semelhantes ao bronze polido é para que a gente possa se dobrar diante dele e nos ver, né, como um espelho, e ver quem nós somos e saber quem ele é e que ele nos transforma. Então, que o Filho de Deus, ele venha e nos abençoar nesses dias como igreja, como corpo. Amém.